Alunos e alunas das turmas de segundo ano do ensino médio da Escola Birajara, sejam bem-vindos à nossa última atividade antes da nossa prova, a revisão de preparação para a prova bimestral. Nós vamos realizar nessa aula de hoje uma apresentação das 10 questões abordando tanto os conteúdos que vocês encontrarão na prova bimestral, como a metodologia que nós vamos ter nas nossas provas. Lembrando que a prova vai ser contextualizada, abordaremos mapas, gráficos, tabelas e figuras esquemáticas para facilitar vocês na hora de interpretação das questões, na orientação de como vocês vão proceder à resolução. É importante que vocês tenham uma atenção redobrada, principalmente aqueles alunos que tiveram dificuldades de responder as questões de gráfico durante as nossas aulas. Vamos começar nosso estudo sobre as questões, abordando os assuntos que nós vimos na primeira aula do bimestre, falando sobre divisão internacional do trabalho. A primeira questão diz o seguinte: atualmente, a nova Divisão Internacional do Trabalho, DIT, se configura por uma separação dos países subdesenvolvidos em dois grupos. Assinale a opção que apresenta a diferença entre esses dois grupos de países. E aí a gente tem uma imagem, certo, que mostra aí a diferença entre a terceira e a quarta fase do capitalismo, certo? Após o capitalismo financeiro, nós tivemos uma transformação na DIT clássica para a nova DIT, em que países subdesenvolvidos, que estão do lado esquerdo do gráfico, passam a fornecer produtos industrializados na fase globalizada, certo? E aí nós temos dois grupos de países subdesenvolvidos, os não industrializados e os industrializados, certo? E aí vocês vão marcar entre as opções aquela que mostra qual é o critério que vai diferenciar esses países subdesenvolvidos. É o desenvolvimento? É a industrialização? É a posição geográfica? É o clima? Qual que é a posição qual é o aspecto que vai trazer a diferença entre esses grupos de países? E aí é só você observar aqui, né? Nós temos os não industrializados e os industrializados. Então, o critério que vai ser abordado é só você escolher. Na segunda questão, também trata sobre a DIT, e ele apresenta um gráfico mostrando aqui a evolução da divisão internacional do trabalho ao longo das fases do sistema capitalista, certo? Percebam que os países desenvolvidos ou ricos estão na parte direita da imagem e os países pobres subdesenvolvidos estão do lado esquerdo da imagem. Existe uma seta saindo de cada um desses grupos de países, certo? Essa seta está mostrando o que eles fornecem para o mercado internacional, tá bom? E aí eu tenho aqui, ó, primeira fase, capitalismo. Os países chamados de metrópoles, durante o período chamado expansão marítima, eles forneciam para o mundo produtos manufaturados, as manufaturas, certo? E as colônias que eram exploradas, os países pobres explorados, forneciam o quê? Metais preciosos, especiarias, escravos, etc. Então, essa é a relação que está sendo retratada através da divisão internacional do trabalho. A questão ela trata o seguinte: observando a figura abaixo, podemos perceber que durante a fase do capitalismo comercial, a DIT se caracterizava por. Então, vamos dizer o que caracteriza a DIT da segunda fase. Diz na letra A que os países ricos forneciam matérias-primas,
Se vocês analisarem o gráfico, em nenhum das fases os países ricos fornecem matérias-primas. Na letra B, diz que os países ricos forneciam produtos manufaturados. E aí é só você ver aqui, ó, o que é que eles fornecem. Certo? Olha aí o nomezinho que traz. Tá bom? Na letra C, diz que países ricos forneciam produtos industrializados. E aí vocês vão perceber que produtos industrializados é apenas na segunda fase, a fase do capitalismo que é industrial. Na primeira fase, ainda não, certo? Letra D. Países pobres eram fornecedores de capital e tecnologia. Vocês vão perceber ao longo da DIT que não existe nenhuma seta capital e tecnologia saindo de países pobres. E a letra E diz que países pobres eram fornecedores de produtos manufaturados. E aí vocês vão ver se eles estão produzindo alguma setinha saindo deles com o nome produtos manufaturados, certo? Eu acredito que vocês não vão encontrar, mas boa sorte na procura. E aí você tem, através da observação dessa imagem, como responder a segunda questão. Na terceira, nós temos uma tabela que nós já utilizamos em nossas aulas, em nossas atividades da terceira aula do bimestre, que tratava sobre desenvolvimento humano. A questão 3 fala: consultando a tabela com os indicadores de IDH dos países, podemos constatar que o país com melhor renda per capita é. E aí a gente vai observar aqui, ó. O país com maior renda per capita é só você observar aqui o maior valor absoluto, certo? Qual é o maior valor absoluto? 64 mil, 43 mil, 52 mil, 33 mil. Qual é o maior valor absoluto? E aí você vai ver, o nome do país está aqui, ó, do lado. É só você consultar. Noruega, 64 mil. Alemanha, 43 mil. Estados Unidos, 52 mil. E aí nas alternativas, você vai consultar, você vai consultar qual é o que tem o maior valor. Tá certo? Tá bom? Aí você veja entre as alternativas qual é o maior valor e você assinala. Tá bom? Quarta questão, falando sobre os assuntos da aula 5, que trata sobre a industrialização dos países desenvolvidos, mostra aqui um mapa dos Estados Unidos e a distribuição industrial nesse país. E aí a questão fala o seguinte: em nossos estudos falou-se bastante sobre o Vale do Silício, região dos Estados Unidos que se destaca como a de maior concentração industrial, fundamentalmente no setor de tecnologia. Consultando o mapa abaixo, podemos apontar como pertencente ao Vale do Silício a cidade de... Ah, professor, quer dizer que eu tenho que saber qual é a cidade que compõe o Vale do Silício. Gente, o objetivo dessa questão é fazer com que você interprete o mapa, tá certo? E aí nós temos aqui os nomes das cidades, certo? E aí vocês vão identificar aqui o nome Vale do Silício, certo? Tá aqui, ó. Vale do Silício. Quais são as cidades que estão nessa região do Vale do Silício? Aparece aí o nome, ó. São Francisco, Los Angeles, San Diego, certo? Aí você vai nas alternativas e procura quais dessas cidades das alternativas estão no Vale do Silício. Só isso. Aí você vê Portland, aí tá aqui, ó. Portland tá aqui em cima. Miami tá aqui embaixo. Detroit tá aqui em cima. Aqui, ó, os carrinhos vermelhos. Nova York tá aqui nessa região da costa do Atlântico. E São Francisco. E aí você vê aí, ó, São Francisco, tá bom?
quem estiver no Vale do Silício, você assinala e aí já resolve a questão. A quinta questão também trata do Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. E diz o seguinte: ao analisarmos os dados da tabela abaixo, vemos que o Brasil apresenta-se na 75ª posição, com IDH de 0,755. Considerando as rendas per capita um dos fatores que definem o Índice de Desenvolvimento Humano, indique qual país possui renda per capita superior à brasileira. Então, você vai analisar a renda per capita, certo? Que tem uma renda maior do que a renda dos brasileiros. E aí você analisa aqui, ó. A renda per capita, ó, 22 mil. Renda per capita, 16 mil, 15 mil, 12 mil. Quanto é a renda per capita do Brasil? Tá aqui, ó. O Brasil tem a renda per capita de 15.175 dólares. É o valor que cada um de nós deveria ganhar, certo? O valor que deveria caber a cada um de nós brasileiros, 15 mil dólares. Eita, é muito dinheiro, né? Onde é que tá os nossos 15 mil dólares, gente? Eu não tenho esses 15 mil dólares aí, não. Mas vamos lá. Vamos analisar entre os países que estão na alternativa, qual é o que tem um valor maior que o do Brasil. E aí tem aí China, 12 mil dólares. É maior ou menor do que 15? Argentina, 22 mil dólares. 22 é maior ou menor do que 15? E assim você vai fazendo análise e encontra aí a resposta. Tá certo? Isso é uma questão que a gente também já respondeu nas nossas atividades. Sexta questão, também referente à aula 5, falando sobre a industrialização dos países desenvolvidos. Eu tenho aqui o mapa do Reino Unido e aí eu preciso localizar aí, dentre essas alternativas, qual delas se desponta como um polo de indústria automobilística. Aí eu venho na legenda aqui e descubro que as zonas de indústria automobilística são simbolizadas por um carrinho vermelho. Tá aí, ó. E aí eu vou aqui no mapa saber onde é que tem o carrinho vermelho, tá bom? A dica que eu faço é que você procure pelo nome das cidades. E aí eu tenho aqui, ó, País de Gales. Tem algum carrinho vermelho aí na setinha do País de Gales? Não. Bristol. Bristol, gente, é esse pontinho aqui, ó. Tem um aviãozinho. Tem carro vermelho? Não. Yorkshire. Aí eu venho aqui no Yorkshire. Yorkshire, aqui em cima. Tem carro vermelho? Também não. Oxford. Olha o pontinho aí debaixo de Oxford. Tem carro vermelho? E Lowlands, que é aqui em cima. Tem carro vermelho em Lowlands? Tá bom? E aí você vai marcar aquele que apresenta o carrinho vermelho. Sétima questão trata sobre a globalização, assunto da nossa segunda aula. Uma questão que eu também retirei das nossas atividades. O professor João Sérgio apresentou de maneira excelente para vocês. Quem tiver dúvida é só rever o vídeo da aula, que tem a explicação muito boa sobre a globalização. E aí vamos ver o que pergunta a questão. A grande contradição da globalização é não conseguir realmente integrar todos os lugares que compõem o mundo em uma grande aldeia global. Os locais que não dispõem de condições para a implantação de um meio técnico, científico, informacional suficiente para os anseios de produção do capital informacional estão inseridos de forma marginal. Estão inseridos marginalmente nesse processo. Ou seja, eles estão sendo deixados de lado. Quais os principais meios para o desenvolvimento local, para a inserção no mundo industrial globalizado, incluindo possibilidades de contrapor aos interesses das grandes corporações transnacionais?
qual é a única alternativa que os pobres têm de entrar nessa lógica da globalização e não se tornar meros escravos, meras peças no jogo das empresas multinacionais. E aí a gente tem as 5 alternativas. Seria desenvolver a agropecuária? Será que desenvolver a agropecuária não estaria atendendo aos interesses do grande capital? Desenvolver as forças armadas e o fortalecimento da questão do exército. Será que isso seria uma forma de aumentar a repressão? Ou seria que isso seria uma forma de introduzir o país nesse discurso da informação? O que vocês acham? Né? Seria o desenvolvimento educacional, científico e tecnológico? Seria o desenvolvimento das relações de dependência, né, comercial? Seria o desenvolvimento de reformas trabalhistas com redução dos direitos dos trabalhadores? Gente, deixa eu deitar aqui que não tá dando para ver toda a resposta. Pronto. Certo? Desenvolvimento de países, reduzir os custos das empresas, seria esse a alternativa? Então, com certeza, né, gente, o que a gente tem como resposta seria algo no sentido de você dar condições para que a população tivesse acesso a essa tecnologia. Como é que a gente dá condições para a população ter acesso a essa tecnologia? Trabalhando na educação e tendo um desenvolvimento técnico-científico, né? Com aparelhos mais desenvolvidos, acesso à internet e tudo mais. Tá bom? E vocês façam a análise aí das questões e marquem a alternativa de vocês. A 8ª questão, o capitalismo na sua forma informacional, fase informacional, tem superfinanceirizado todos os aspectos da economia, como forma de ampliar indefinidamente a reprodução do capital, com suporte no sistema bancário, os lucros ampliados da financeirização da economia globalizada servem principalmente a quais agentes? E aí ele mostra um mapa com a distribuição das multinacionais no mundo, certo? Essa questão é ótima, gente, para vocês responderem, né? Foi tirada também das atividades de vocês, atividades da aula 2, tratando sobre globalização. E aí vamos ver o que ele diz aqui, ó. Entre as alternativas, quem são os principais grupos que se beneficiam com a financeirização da economia globalizada? Seriam os blocos econômicos, que são os grupos dos países reunidos para tentar vencer a concorrência do mercado. Seriam as grandes corporações empresariais transnacionais. Olha a dica que está sendo dada aqui no mapa, viu? Seriam os países, os estados, nações industrializados. Seriam os trabalhadores, o proletariado internacional. Seriam os países pobres, os emergentes que estão crescendo. O que vocês acham? Eu aposto nas empresas, né? O que vocês acham? Façam as considerações de vocês, se aprofundem e marquem as alternativas. 9ª questão. Os principais países industrializados no período da 4ª Revolução Industrial são: quais os principais países industrializados durante a 4ª Revolução Industrial? Ah, professor, como é que eu vou saber? Gente, o mapa tá dando uma dica aqui, ó. São onde as partezinhas dos fluxos, que representados por essas linhas verdes, eles são mais fortes. Então veja aqui, ó, qual é essa região aqui onde os fluxos são mais fortes? América do Norte aqui, ó. Que país fica aqui na América do Norte? Que tem esse grande fluxo aqui. Que país fica aqui na Europa?
que tem esse grande fluxo? Que países ficam aqui no extremo asiático que desenvolvem esse grande fluxo de capitais, serviços, mercadorias? É só vocês consultarem. E aí nós temos as opções: Estados Unidos da América, China, Japão e Alemanha. Eles se enquadram nessa definição aqui das áreas mais com verde mais forte. Temos China, Coreia do Norte, Austrália e França. Olha a Austrália aqui, gente. Praticamente nem tem, né? Esse fluxo tão intenso. Coreia do Norte aqui também, ó. Não tem, né, gente? Então. Aí nós temos Haiti, Iêmen, Suazilândia, Sri Lanka, países que estão nessa região aqui, gente, subdesenvolvida. Olha só aí, ó, Sri Lanka, Suazilândia, Haiti aqui, ó, não tem tanto fluxo verdinho, né? Então, é só vocês consultarem, ó. Estados Unidos, Canadá, Brasil e México. Olha o Brasil. Não é tanto assim, né? Olha o México aqui, ó, contrastando com os Estados Unidos aqui, bem pertinho. Não é tanto assim, né? China, Estados Unidos, Índia e Coreia do Sul. Vejam o caso da Índia, né? Olha aqui a Índia. Também não é tanto assim, né? Então, vejam as opções. Eu acho que essa primeira opção aí é a melhor, né, não? O que vocês acham? Deixa eu vir para a última questão, tratando aí sobre os assuntos da aula 4, industrialização. E aí nós temos a seguinte pergunta: dentre as opções, qual delas representa o modelo de produção industrial que do período referente à terceira e quarta revolução da atividade industrial, técnico, científico e informacional? Aí eu tenho aqui os sistemas Fordista, Taylorista e Toyotista, certo? Tenho aí os 3 sistemas. E as características de cada um deles, ó, just in time, trabalhadores qualificados, automação, que é o trabalho automatizado, terceirização, dispersão da atividade industrial pelo mundo. Nós temos aqui divisão do trabalho, metodologia científica, maximizar a produtividade, supervisão do trabalho, bem-estar dos trabalhadores. E aqui a característica do Fordismo: consumo e produção em massa, trabalhadores especializados, verticalização da produção, complexos industriais, concentração da atividade industrial no mundo. Quais dessas características marcam o mundo atual? Aí vocês, a partir disso, vão marcar, né? Seria aí o toyotismo, o fordismo, o taylorismo, o artesanato, a manufatura, que são as pré-capitalistas. Vocês marcam a opção de vocês e aí, no final, vocês conferem se vocês estão com a resposta correta ou não. Gente, é muito importante que vocês façam essa conferência, certo? Todas as atividades elas já estão marcadas aqui com os gabaritos, certo? E aí, quando você terminar a sua resolução, ele tem como informar você quantas questões você acertou. Então, dá para você fazer mais de uma tentativa, tá bom? Tenham atenção na resolução das questões, estudem, se preparem para a prova bimestral de vocês, porque ela é muito importante para o processo, tanto de aprendizado, como para finalizar as notas de vocês, tá bom? Muito obrigado pela atenção, um abraço, até o nosso próximo encontro.